Os principais erros que levam à cegueira os pacientes que têm glaucoma. Esse é o tema do vídeo de hoje. Para quem não sabe, glaucoma é a doença da pressão dos olhos que causa cegueira irreversível. E cegueira que eu digo não é que a sua visão fique embaçada, ela se apaga, você para de ver tudo, fica tudo preto, certo? Então, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês algumas dicas do que você deve fazer e o que não fazer para que você tenha mais chance de preservar a sua visão. Meu nome é Caio Pado, eu sou médico oftalmologista, especialista em catarata, glaucoma e cirurgia refrativa. Te dou as boas-vindas ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui, porque direto tem conteúdo novo toda semana, quase todo dia. Você também me encontra em outras redes sociais como dr.caiopadua, no meu site www.drcaiopadua.com ou nas minhas clínicas Doutores da Visão e Boa Vista Oftalmologia aqui em Brasília e no entorno do Distrito Federal. É importante que você curta, comente, compartilhe esse vídeo nos grupos de amigos, familiares, certo, do trabalho. Por quê? Isso faz com que o YouTube entenda a alta relevância e entregue para mais pessoas e a gente consiga distribuir informação de qualidade, né? Esse vai ser o maior canal de oftalmologia do mundo. Com a sua ajuda, eu conto com você. Nós temos que espalhar informações reais e não falsas informações como tem aí, colírios, exercícios milagrosos e por aí vai, chás. Vamos falar então hoje sobre isso. Vamos lá. O glaucoma, a doença da pressão dos olhos, tem alta incidência no Brasil e no mundo, causa cegueira irreversível e na maioria das vezes isso acontece porque as pessoas demoram a procurar um médico oftalmologista. Muitas pessoas irão realizar o seu primeiro exame de vista com o médico depois dos 40, 50 anos de idade, por falta de informação. Por isso é tão importante que esse vídeo chegue a mais pessoas. O exame de vista, primeiro, ele não deve ser feito em nenhuma loja, ele deve ser feito em uma clínica com um profissional de saúde adequado, certo? No exame de vista, nós iremos verificar o grau, ver doenças e também verificar a pressão do olho. O normal da pressão dentro do seu olho, e não é a pressão arterial, tá? Ela vai variar entre 8 a 21 miligramas de mercúrio, certo? Então, entre 8 e 21. Às vezes a gente chega aqui e fala para o paciente, a pressão está 17. Fala, nossa, está alta, minha pressão costuma ser 12 por 8. Não é isso, é totalmente diferente. Essa pressão entre 8 e 21 significa o líquido que é produzido e drenado dentro do seu olho. O que acontece é que, em alguns casos, o nosso olho ele não consegue drenar de forma eficaz todo o líquido que é produzido, ou ele produz mais do que ele tem capacidade de drenar, com isso a pressão aumenta. Vale lembrar que o glaucoma ele vai destruir a camada de fibras nervosas, o seu nervo óptico. Então o nosso nervo é como se fosse um túnel apertadinho, bem fechadinho. Isso é escavação. O normal da escavação é que ela seja próximo de zero, mas ela nunca vai ser zero, porque não existe nervo fechado, ele é um pouco aberto. Então, usualmente ele vai ser 0,2 ou 0,3, 0,4. Você está entendendo que ele saiu de 0, vírgula, o primeiro número causa decimal. Conforme ele sobe, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, quer dizer que ele está ficando mais aberto. Quanto mais aberto, mais perto de 1,0 é, que é a escavação total. É quando já foi embora todo o nervo, ali os neurônios, de certa forma. Então, uma escavação de nervo 0,6, 0,7, 0,8 são sinais possíveis de glaucoma. Isso pode, às vezes, aparecer como uma alteração anatômica do corpo. O grande erro é que, às vezes, quando você faz um exame de vista numa loja só para ver o grau, se você precisa ou não usar óculos, ou exame de vista do Detran, nada disso é avaliado. Tão pouco a pressão quanto a escavação do nervo. E são fatores de risco que devem ser levados em consideração. O glaucoma ele pode surgir em qualquer idade. E quais são os erros que as pessoas mais cometem? Vamos lá, para focar nisso, porque tem outro vídeo no canal que fala tudo sobre glaucoma. Os principais erros são, primeiro, não fazer exame de vista todo ano com um médico oftalmologista, de forma a você saber se você tem ou não. Ter certeza ou não se tem alguém na sua família que tem glaucoma. Caso haja algum familiar de sangue, avô, pai, mãe, tio, parente sanguíneo, que tenha glaucoma, irmão, você tem um risco maior de ter a doença. Quer dizer que vai ter? Não. Eu, particularmente, eu tenho avós com glaucoma dos dois lados da família, pai e mãe. Terceiro, continuando, já até perdi a conta, mas vamos lá. Uso dos colírios. Eu uso colírio e não sinto melhora. O colírio não é para melhorar, ele é para evitar que você fique cego. Então você tem que usar mesmo que você não sinta nada. Continuando. Uso colírio, tenho ar de colírio, então eu paro de usar. Não pare. Só pare de usar o colírio que o médico passou se você tiver alguma reação muito insuportável. Do contrário, mantenha e agende um retorno com o seu médico para ele trocar a medicação. Existem vários tipos de medicação, você tem que ver com qual você se adapta. E se o médico passou 2, é para usar 2. Se ele passou 3, é para usar 3. A doença, ela é uma luta contra o tempo, então você não pode perder tempo.
Quanto mais tempo você não trata, mais tempo você demora para retornar ao médico, menos visão você vai ter, você vai perdendo. Na maioria das vezes as pessoas vão ser diagnosticadas somente quando já estão com a doença avançada. Por quê? O glaucoma ele é uma doença silenciosa que vai levando a sua visão embora aos poucos. Eu não vou sentir dor no olho? Não necessariamente, você vai perdendo a visão aos poucos. E esse é o problema, às vezes quando você chega ao médico, você já perdeu mais de 30%, 40% da visão e aí você descobre a doença. Ou então você já perdeu a visão de um dos olhos completamente. Eu já tive caso assim de um paciente de 45 anos. Ele enxergava só de um olho e não enxergava do outro. E como o outro compensava, ele achou que ele tinha a visão dos dois. Quando a gente examinou, ele já tinha perdido um olho e não tinha mais o que fazer. Usar os colírios não é garantia de sucesso e tratamento correto. Por quê? O seu organismo, com o tempo, ele se adapta e a pressão pode começar a subir. Então, dependendo do tipo de glaucoma que você tem que ir 1, 2, 3, às vezes até 4 vezes ao ano no seu médico e repetir os exames sempre que possível. Eu sempre digo para quem tem glaucoma, procure fazer um convênio ou entrar para adesão a algum programa de desconto. Na clínica mesmo, eu criei um programa de acompanhamento personalizado para glaucoma, conforme o estágio da doença, onde nós temos pacotes de exames e consultas com benefícios também para os familiares, não só para o paciente, para garantir que ele consiga fazer o tratamento. E ainda de quebra, a gente tenta sempre conseguir os colírios de amostra, né, com os laboratórios para dar, para ele não ter que gastar com remédio, e somente com o acompanhamento médico e os exames. Não é garantia, mas na grande maioria conseguimos as amostras. Você também deve pedir amostra ao seu médico. Outra coisa importante sobre os colírios, se você não consegue comprar, não dá conta de comprar eles, avisa o médico, eu não dou conta, eu preciso de um colírio mais barato. Ou então, doutor, tem uma cirurgia? Em alguns casos, quando a pessoa não tem condição financeira, é indicado cirurgia como fator social, certo? Para pessoas de baixíssima renda. A cirurgia, ela funciona menos que o colírio. Existem cirurgias hoje muito avançadas, com laser e dispositivos bem microscópicos, bem pequenininhos, que podem ser utilizados antes de casos mais graves, certo? Em casos iniciais ou moderados. Cirurgias como trabeculectomia, tubo, essas vão estar mais indicadas para casos mais avançados, moderados ali, certo? Se você tem diabetes, pressão alta ou alguma outra doença sistêmica, existem várias causas de glaucoma. Até catarata pode causar glaucoma. Se você tiver uma uveiite, uma inflamação ou uma infecção muito grave, pode desencadear glaucoma. Uma pancada no olho pode desencadear glaucoma. Então, é isso que você tem que fazer. Ir ao médico, certo? Usar os colírios e fazer todos os exames que o médico pedir. Não deixe de ir ao médico se você valoriza a sua visão, se você valoriza poder enxergar os seus familiares. É isso que eu tinha de recado para vocês hoje, espero que tenham entendido. Não suspenda as medicações, mantenha o uso e lembre-se, quem tem glaucoma, outra coisa, você operar a catarata mais cedo é melhor, porque você vai ter que operar a catarata em algum momento. E quanto mais idoso você tiver, mais perigoso é a cirurgia, mais avançada é a catarata, mais risco tem a cirurgia para quem tem glaucoma. Então, se você tem glaucoma, passou dos 50, tente fazer sua cirurgia, se possível, com o médico. E a cirurgia também pode ser feita, catarata e glaucoma junto. Aí cada caso é um caso, tem que ser avaliado por um especialista. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, curte, comenta, compartilha. Se tem alguém na família que tem glaucoma, manda esse vídeo no grupo da família. Todo mundo precisa saber dessas informações. As pessoas não levam a sério e é muito triste quando chega aqui, porque depois não tem o que fazer. Não é Deus, não é o médico que vai cuidar da sua visão. O Deus vai abençoar você para conseguir fazer, mas depende de você usar os remédios. Ele não vai aparecer e pingar no seu olho, né? Tá? Então é isso, que Deus proteja e ilumine vocês. Lembre-se de procurar sempre fazer o acompanhamento. Tem mais vídeos aqui no canal sobre tudo que você precisa. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. E tem um guia de glaucoma na descrição do canal, na descrição desse vídeo, que pode te ajudar a entender mais sobre a doença. Precisando, conte conosco. Até a próxima.